Para nós entender, o livro de Tiago é um livro incrível. Quem aqui leu Tiago de 1 a 8 essa semana? O livro de Tiago é um livro incrível. Eu tenho lido ele desde outubro, estudado, entrado nas letras, nos significados, e é um livro riquíssimo. E para nós iniciarmos essa série, eu quero primeiro entender um pouquinho do contexto do livro de Tiago. Primeiro eu quero entender com vocês quem foi que escreveu o livro de Tiago, né? Começando Tiago capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então, para nós entendermos primeiro, quem escreveu o livro de Tiago? Quem escreveu foi Tiago. Quem era este Tiago? Primeira coisa, o nome Tiago vem da origem hebraica Jacob, que significa Jacó. E este Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Segundo muitos estudiosos acreditam, eu também acredito nisso. É o Tiago, irmão de Jesus. Então é um consenso entre os estudiosos que quem escreveu este livro foi o Tiago, irmão de Jesus. E ele se tornou pastor de uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém. E o livro de Tiago, ele foi escrito, foi um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento. Geralmente nós lemos a Bíblia, a gente acha, foi escrito Mateus, Marcos, Lucas, mas existe uma ordem que os livros estão colocados na nossa Bíblia, mas o livro de Tiago, na ordem de escrita, ele foi um dos primeiros escritos. Então, quem escreveu o livro de Tiago? Foi o irmão de Jesus, Tiago. E esse livro ele se torna muito rico, por quê, irmãos? Os discípulos passaram quantos anos com Jesus? 3. E o Tiago? 33. Então Tiago, nos 5 livros da sua epístola, nos dá riquezas poderosas da vida cristã. Pra vocês terem ideia, Tiago usa na sua epístola de 15 a 20 citações das bem-aventuranças. De tanta riqueza que Tiago traz da convivência e do convívio com Jesus. Mas para quem que ele escreveu isso? Para quem que ele escreveu? Ele escreve quem? As 12 tribos. Ele escreve os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, que se tinham tornado cristãos. E por que que ele escreve isso? Porque fala o seguinte: as 12 tribos que se encontravam na diáspora. Eram aqueles cristãos judeus que haviam se convertido, mas que diante de perseguição, de tempos difíceis, haviam fugido. Então Tiago escreve esse livro para encorajá-los. E o que aqueles cristãos enfrentavam? Enfrentavam perseguição. Lembram-se da passagem do apedrejamento de Estevão? Aquele espírito de perseguição assolava a igreja. Lembra-se quando fala de Saulo? Saulo ameaçava perseguição contra a igreja, os cristãos que se reuniam eram mortos, era esse espírito que assolava a igreja. Então o que acontece? Os cristãos estavam fugindo, e Tiago escreve para quê? Para trazer encorajamento a ele, trazer encorajamento a todos aqueles cristãos. E por que? Um dos motivos em que as autoridades religiosas perseguiam os cristãos também era, sabe o que é? Eu ministrei isso no Natal do ano retrasado, se não me falha a memória. O termo Kyrios, quando nós lemos aqui Tiago, servo de Deus, e do Kyrios, Jesus Cristo. Esse termo Kyrios era somente usado a imperadores. E os cristãos estavam chamando o seu Senhor Jesus de Kyrios. E isso era uma afronta ao imperador. Então havia uma perseguição, porque os cristãos eram convidados a negar o seu Kyrios, e dizer que o imperador era o Kyrios deles. Então através disso estava havendo uma grande opressão, estava havendo uma grande opressão econômica. Os cristãos tinham uma dificuldade em aplicar a sua fé à vida cotidiana. Eles estavam tendo dificuldades em seus relacionamentos. Nisso acontecia o quê? Eles tinham dificuldade na sua fé. Muitos passavam por imaturidade,
Passava na cabeça diante de alguns se valia a pena ser cristão. Quem nunca que pensou? Será que vale a pena mesmo ir para a igreja? Olha o que eu estou passando. Olha a minha situação. Passava isso pela cabeça deles. Será que vale a pena mesmo? Irmão, quero te dizer algo. Cristianismo não é um caminho confortável. Se alguém te falou isso, foi propaganda enganosa. Olha o que os nossos irmãos na igreja primitiva passavam. Cristianismo não é um caminho confortável. Fala para quem está do seu lado. Fala, meu irmão, cristianismo não é um caminho confortável não, irmão. E aí, Tiago começa a ensinar. E aí quando nós vamos ler, nós vamos passar pelo verso 22 e 23, mas quando você abre aí Tiago, abre aí sua Bíblia em Tiago, deixa ela aberta e não feche por nada nesse mundo. Deixa sua Bíblia aberta em Tiago capítulo 1. Quando nós lemos o verso 22 e o verso 23, Tiago começa a nos dar lampejos, nos começa a mostrar algumas coisas sobre maturidade. Ele começa a nos dar dicas sobre maturidade. O verso 22 e o verso 23 nos diz o seguinte, olha, ele fala o seguinte: sejam praticantes do quê? Da palavra, e não somente ouvintes. E aí ele fala o seguinte, enganando quem? A vocês mesmos. Nós vamos passar por aqui, viu, irmãos? Guarda o coração, a gente vai chegar aqui, tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. E aqui, quando você vai no verso 26, um pouquinho mais para frente, ele fala, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras. Irmãos, fé não é somente aquilo que eu acredito, mas é aquilo que eu faço, é como eu me comporto, é aquilo que a palavra de Deus produz na minha vida, e é o que eu faço através daquilo que a palavra de Deus produziu na minha vida. A fé sem a fé não acompanhada de transformação de vida é uma fé morta. Ah, eu creio, mas sua vida mudou? Não, tua fé é morta. Você crê, aquilo que você crê tem que trazer transformação na sua vida, porque senão a sua fé é morta. Então, a partir de agora, abra a sua Bíblia no livro Tiago 1, do verso 1 ao verso 8. Nós aprendemos algumas lições. Primeira lição que nós vamos aprender hoje: lições em meio às nossas provações. Tiago 1, do verso 1 ao verso 8. Nos diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor do Quírios, Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações fora da cidade. Não, estou lendo outra coisa. Saudações, meus irmãos, verso 2. Tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Verso 5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a quem? Que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Para nós entendermos, a palavra-chave de hoje está no verso 2. E o verso 2 diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias o quê?
A palavra provação em grego significa, é a mesma palavra peirasmo, que significa teste. Quem que gosta de fazer teste, fazer prova? Quem gosta? Quem curte fazer uma provinha de vez em quando? Ninguém gosta. Ninguém gosta de fazer teste. E a palavra peirasmo, provação, significa teste. Tiago nos dá a ideia de que quando nós estamos passando por provação, nós estamos passando por testes. Na escola, quando você aprende algo, como que o seu conhecimento é testado? Fazendo prova, fazendo teste. E ali você é aprovado ou... Meus irmãos, sabe o que Tiago está falando? Que muitas vezes a sua fé é provada. A sua fé é provada. E através dessa prova da fé, Deus tem o objetivo e o propósito de nos levar à maturidade. Através das suas dificuldades, através das suas provações, Deus quer te levar à maturidade. Posso ouvir um amém? Deus quer te levar à maturidade. E esse texto que nós lemos nos dá 3 dicas do que nós precisamos encontrar em meio às nossas provações. Em meio à sua provação, você precisa encontrar 3 coisas. E o texto de Tiago nos dá 3 dicas. E a primeira dica: você precisa encontrar em meio à sua provação Deus. Encontre Deus em sua provação. E aí Tiago começa falando o seguinte para nós. Tiago, servo de Deus. Servo, presta atenção nessa palavra, servo. Presta atenção nessa palavra, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa declaração de Tiago, ela é muito profunda e ela faz toda a diferença. Se existe uma declaração que faz toda a diferença, é essa. Entendam, quem era Tiago? Ele não se apresenta aqui, ó, Tiago, pastor da igreja em Jerusalém, como a gente vê muito dia hoje, né? Qual é o seu nome? Meu nome é pastor tal. Não, qual é o seu nome? Ele não fala Tiago, pastor da igreja em Jerusalém. Ele não se apresenta Tiago, Sil da igreja em Jerusalém. Tiago, apóstolo, Tiago, bispo, Tiago. Não! Porque sabe, irmãos, era costume daquela época, segundo a cultura grega e a cultura romana, quando eu ia me apresentar, eu falava as minhas qualificações. Mas Tiago coloca algo diferente no começo do nome dele aqui, ó. Servo. Servo. Ele era irmão de Jesus. E ele não fica também, ó, irmãos, olha a carteirada que ele ia dar. Irmãos, se você é irmão de Jesus, como é que você ia chegar aqui no domingo? Me dá o melhor lugar porque eu sou irmão de Jesus. Não, ele não deu carteirada. Ele não deu uma carteirada. Sabe quando Tiago se converteu? Porque Tiago não cria em Jesus. Sabia disso? Sabe quando Tiago foi se converter? Tiago foi se converter depois da ressurreição de Jesus. João 7,35 nos diz o seguinte, olha só o que diz: acontece que nem mesmo quem? Quando você vai mais para frente, quando você vai no Evangelho de Marcos, fala o seguinte: quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Olha só, foram atrás dele para prender ele. Jesus tinha começado o seu ministério, e aí viram o alvoroço que estava acontecendo. Jesus estava trabalhando muito. Isso chegou aos ouvidos da família. Falou assim: nossa, Jesus está bitolado também nesse negócio, né? De que ele é o Messias. A gente precisa dar um jeito nesse menino, vamos parar esse menino. Foram lá prender ele, porque falaram: olha, ele está fora de si, só quer saber de igreja. A família de Jesus. E aí quando você vai um pouquinho mais para frente, no verso 31, nisso chegaram a mãe. Quem chegou, irmãos? A mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Isso que nós lemos nos mostra que os irmãos dele não criam nele.
E a história da igreja nos conta que após a crucificação de Jesus, Tiago ficou extremamente triste. E a história nos conta que após a crucificação de Jesus, Tiago fez um jejum de fome. Mas glória a Deus que ele só ficou 3 dias sem comer, porque Jesus Cristo ressuscitou. E após a ressurreição de Cristo, ele começou a crer que o irmão dele era o Messias. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, olha só os relatos do apóstolo Paulo. Depois foi visto por quem? Jesus fez questão de aparecer para o irmão dele, Tiago, e mais tarde por quem? Quando Tiago vê Jesus ressurreto, Tiago faz o quê? Tiago se rende diante dele. Sabe qual era o apelido de Tiago? A história da igreja conta que o apelido de Tiago era joelho de camelo. De tanto que ele orava, ele tinha um joelho grosso. Ele se rendeu a Jesus. Ele gastava e investia a sua vida orando. Tiago se rendeu a ponto de se tornar uma coluna da igreja. Gálatas 2:9 diz o seguinte: e quando reconheceram, olha só, e quando reconheceram a graça de que me foi dada, o apóstolo Paulo falando, aí fala Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Ou seja, Tiago era uma coluna da igreja. Tiago havia reconhecido que Jesus era Deus. Irmãos, eu quero te falar algo. Você pode ter muita informação sobre Deus, você pode ter muita informação sobre Jesus, você pode saber tudo sobre Deus, você pode conhecer, ter lido a Bíblia 4, 5 vezes, mas se você não reconhecer que Ele é Deus e reconhecer Ele como o Senhor da sua vida, você só tem informação e nada mais. Nós precisamos ter o senhorio dele sobre as nossas vidas, e esse senhorio precisa transformar o nosso interior. E por essa experiência, Tiago declara, Tiago, servo de Deus, não irmão de Jesus, pastor da igreja, não, servo de Deus. E esse servo aqui, no grego, ele escreve doulos. Doulos. E sabe o que é doulos? Doulos é escravo. Mas não é o escravo que ficava remando no barco lá embaixo, sem enxergar para onde estava remando. Era o escravo que remava sem saber para onde que estava indo. É assim que Tiago se chama, se denomina. Tiago, doulos de Deus e do Kyrios Jesus Cristo. Que declaração, irmãos. Nós precisamos nos render a Jesus. Eu quero ser, irmãos, eu não quero ser nada. Eu só quero ser doulos do Kyrios Jesus Cristo. Eu quero me render a Ele. Eu quero me render a Ele. Eu preciso, irmãos, presta atenção. Está passando por dificuldade? Se renda diante de Jesus. Está difícil? Se renda diante de Jesus. Nós precisamos aprender a nos render diante dele. Sabe o que a gente faz? A gente tenta procurar solução humana para os nossos problemas. Precisa arrumar uma saída, né? Não é assim? Pastor, preciso de um conselho. O que foi? Eu estou passando por um problema, eu preciso de uma saída. Vai orar. Não queria ouvir isso, eu queria uma saída. Não, irmãos, quem nos dá saída é o Senhor. A minha esperança não está nas coisas desse mundo, porque se a minha esperança estiver nas coisas desse mundo, miserável homem que sou. Irmãos, nossa esperança está no... E aí, sabe o que mais eu preciso encontrar em meio às minhas provações? Eu preciso encontrar em meio às minhas provações, aqui no verso 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, tenham motivo de quê? De grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Nós precisamos encontrar alegria em nossas provações. Isso aqui é a coisa mais contraditória possível para nós que somos cristãos. Cristãos não, que somos homens e mulheres. Porque quando estamos no nosso momento de crise, o que a gente faz? Reclama, chora, fica chateado, esperneia,
tem que ter um culpado, tem que ter ou não tem? Porque se não tem um culpado físico, tem um culpado espiritual que é Deus. Porque tem que ter um culpado, ou então o diabo, né? Tem que ter um culpado sempre. E aí a minha pergunta para você é: como que a gente pode ter alegria num contexto de tribulação, de provação? Como você pode ter alegria num contexto de luta? Como eu posso ter alegria num contexto de dor? Como que o Lucas e a Ellen, a Emily passando pelo que ela estava passando, eles podiam ter por motivo de grande alegria? Como? Como que o Paulo vivia? O Paulo, desculpa, as pessoas definhando numa cama, vivia passando por, segurando tudo sozinha. Como que eles podiam ter por motivo de grande alegria passar por aquilo? Como você, dentro do que você tem passado na sua vida, no seu dia a dia, amanhã você vai enfrentar o seu gigante. Quem tem um gigante para enfrentar amanhã, irmãos? Amanhã, como você vai olhar para ele e falar assim: ah, eu estou com alegre de te olhar, viu, bonitão? Como? Como? Sabe como, meu irmão? Quando nós entendemos o propósito que está por trás de tudo que nós estamos passando. E quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é alguém que morreu por causa de Jesus, Tiago. Tiago. Um homem que a história diz que morreu apedrejado por causa da sua fé em Jesus Cristo. E aí ele fala: tenham por grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tiago estava nos falando que as provações, elas chegam? Sim. Elas chegam sim, mas com o objetivo nos levar à maturidade. Está passando por problema no seu casamento? Eu quero te dizer algo: o teu casamento vai amadurecer. Está passando por problema na sua vida financeira? Eu quero te dizer algo: a sua vida financeira vai amadurecer. Está passando por problema na sua família? Eu quero te dizer algo: a sua família vai amadurecer. Está passando por problemas na sua saúde? Você vai amadurecer com isso. Meus irmãos, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Daqui a pouco nós vamos ver o que significa isso. Porque Jesus não nos prometeu uma vida confortável, uma vida fácil, mas Ele nos prometeu nos capacitar a enfrentar o que for. Onde Pedro estava? Pescando numa boa. Pedro estava numa boa na lagoa, pescando lá na vida. Não é? É quem aparece na vida dele? Quem? Como Pedro morreu? Crucificado como? Porque ele não era digno de morrer como seu Senhor. Irmãos, provações nós vamos passar. E posso falar? Quando acabar essa, olha, pastor profetizando desgraça. Não, irmãos. Quando passar essa, vai vir outra. É assim, não é? Essa é a dinâmica. Sabe por quê? Porque as provações das nossas vidas, elas são primeiro variadas. É ou não é? É variadas. As provações, elas são inevitáveis. Tem como evitar? Nós sempre vamos esbarrar em provações, mas porém elas são passageiras. Elas passam. O deserto passa, meu irmão. E quando ele passa, elas nos mostram que elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. Elas nos ensinam porque elas têm um propósito. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: vida do cristão não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias. Antes, é um campo de batalha. Você está pronto para o campo de batalha, meu irmão? Você está pronto para o campo de batalha? E esse campo de batalha, ele produz em nós, sabe o quê? Perseverança. Perseverança. E no grego, a tradução dessa palavra é hipomoné, que significa, sabe o quê? Paciência, persistir com paciência. O significado da palavra perseverança é hipomoné, que significa persistir com paciência, persistir com
constância. Ou seja, quanto mais nós persistimos contra a pressão, mais nós crescemos. Mais nós crescemos. E aí eu te digo algo. Existem duas maneiras de você enfrentar o sofrimento, as dificuldades, as perseguições e as crises. Duas maneiras. E você escolhe. Primeira, fugir. Desistir. E segunda, perseverar. Perseverar. E aí quando eu persevero, Tiago continua falando para a gente. Ora, a perseverança ela deve ter ação completa. A perseverança ela tem que ser eu não posso buscar atalhos. Eu vou dar um jeitinho de ajudar a Deus. Deus, eu entendi tudo, eu preciso dar um jeito. Não, irmãos. A perseverança ela deve ser completa. Eu tenho que deixar Deus agir na minha vida. Eu tenho que seguir aquilo que Deus tem falado comigo. Tem que ser completa. Porque quando ela é completa, eu sou perfeito e íntegro. Isso significa maturidade. Sabe por quê, irmãos? Nós somos crianças na fé. Eu sou criança na fé. Você não sabe tudo, pastor? Não. Nós somos crianças na fé. Você é criança na fé. Eu não me ofendo com isso, em ser chamado de criança na fé, porque eu estou crescendo dia após dia. E as minhas provações, as minhas lutas, as minhas dificuldades me trazem crescimento. E eu preciso todo dia, eu e você precisamos entender todo dia que Deus não tem compromisso com a minha nem com a sua felicidade, porque Jesus Cristo já morreu na cruz por nós. Deus tem compromisso com a nossa maturidade. E aí eu preciso entender essa conta. Quem gosta de matemática aqui? Passar uma continha para vocês agora. O Paulo conhece essa conta, passei lá na comunidade de Salvador para eles. Essa continha é básica, irmãos. Essa aqui é a equação da maturidade cristã. Provação, mas perseverança, com alegria, com persistência, sem fugir, é igual o quê? Irmãos, posta isso aqui lá, posta na sua rede social isso aí, fala assim, olha, que aprendi hoje no culto, Irmãos, provação, mas perseverança é igual a maturidade. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Mas sabe qual o problema? Sabe qual o grande problema? Sabe qual o grande problema? A gente gosta dos versículos gostosinhos da Bíblia. Você sabe? Fala um versículo gostosinho da Bíblia aí para mim. Fala um versículo gostosinho. Fala aí. Vocês não sabem o versículo da Bíblia gostosinho? Vocês não puxaram nenhum na caixinha de promessa hoje? Qual que é? O Senhor meu pastor e nada me falta. Mas quem que fala o resto? Posso tudo, mas o que fala o resto? A gente pega esses fragmentos da Bíblia, né, Paulão? Pega os fragmentos da Bíblia, tira do contexto, arruma um pretexto para dar um novo contexto. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, Romanos 8, 28, e a gente pega lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quem ama a Deus aqui? Não, mas vocês não amam a Deus então, irmãos. Meia dúzia ama a Deus, misericórdia. Aqui é uma igreja evangélica, sim ou não? Quem ama a Deus? Quem ama a Deus dá um grito bem alto. É isso aí, então, se eu amo a Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. É ou não é? Quem ama a Deus? Agora, quem é que ama a Deus? O que eu tenho que fazer para amar a Deus? Vir na igreja. Orar no almoço. Lógico, é isso. Ir no G100. Honrar pai e mãe. Dar o dízimo. Matei a pau agora. Olha o inimigo furioso aqui, Tá um chiado no meu ouvido aqui.
que é amar Deus? Jesus nos fala o que é amar Deus, irmãos. Você ama Deus mesmo? Quem ama Deus, levanta a mão bem alto. Então vamos lá, Jesus fala para a gente que ama Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Presta atenção. Sabe quem ama Deus? Quem obedece tudo que Ele diz. Quem ama Deus? Quinho, tá bonito seu cabelo hoje, viu? Você alisou ele? Não? Sabe quem obedece a Deus? Quem obedece o que Ele diz. Agora eu te pergunto, você tem obedecido o que Jesus tem dito para você? O que Jesus tem dito para você, meu irmão? O que é a palavra de Deus? Eu já vi gente falar assim, Deus não tem falado comigo ultimamente. Sabe por que Deus não tem falado com você? Você não lê a Bíblia. Você precisa abrir mais sua Bíblia, viu? Que aí Deus vai falar com você. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E mais para frente nós vamos entrar mais nisso aí. E aí, só que quando nós lemos o texto de Romanos 8, 20... Opa, volta aqui. Quando nós lemos o texto de Romanos 8, 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas que bem é esse? Vida financeira? Então, se é vida financeira e você está em crise, então Deus falhou. É na saúde? Se é na saúde e você está passando por enfermidade, Deus falhou. É para curar alguém e essa pessoa veio a falecer, Deus falhou. O que é o bem do texto, meu irmão? Abra sua Bíblia comigo, Romanos 8, 28. O que é esse bem que fala aqui? Porque quando eu tenho os mandamentos dele, quando eu tenho os mandamentos dele e os guardo, eu amo ele. E quando eu amo ele, isso coopera para o meu bem. Romanos 8, 28. O bem é isso aqui, ó. Vamos ler o verso 29? O verso 29 diz o seguinte. Achou aí, sim ou não? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, agora aqui ó, para serem conforme a imagem de seu Filho. Sabe qual é o bem? Sermos a imagem do seu Filho. Esse é o bem. Sermos a imagem do seu Filho. Maturidade tem a ver a eu ser feito a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu queria te dizer algo, meu irmão. Você vai chocar com o que eu vou te falar agora. Deus está disposto a sacrificar muita coisa na sua vida para te fazer semelhante a Jesus. Ninguém fala Deus agora, né? Fala Deus. Fala Deus que teu servo te ouve. Você ia falar isso. Deus está disposto a sacrificar muita coisa na sua vida para te fazer semelhante a Jesus. Agora eu te pergunto, você está disposto a viver o propósito de Deus na sua vida? Você está disposto a isso? Porque, meus irmãos, Deus usa as nossas provações, sabe para quê? Em primeiro lugar, para revelar o nosso verdadeiro eu. Segundo, para escancarar os ídolos em nossos corações. Sabe por quê, irmãos?
Porque existem muitas vezes dentro dos nossos corações coisas que nós valorizamos acima de Deus. Terceiro lugar, mostrar nossa semeadura, aonde nós estamos investindo a nossa vida, aonde nós estamos investindo os nossos recursos, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, aonde nós estamos investindo nos nossos melhores dias. Sabe para que mais? Para lembrar que nós somos falhos e precisamos dele. Sabe para que mais? Para nós simplificarmos a nossa vida e lembrarmos o que realmente importa. Amém? Terceiro lugar, somos encontrar em nossas provações sabedoria. E o verso 5 de Tiago diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Nosso Pai Celestial quer nos dar sabedoria. Deus quer te dar sabedoria, meu irmão. O que Salomão pediu? Dinheiro, poder, mulheres? O que ele pediu? Sabedoria. Mas nós precisamos entender a diferença entre conhecimento e sabedoria. Sabe me dizer a diferença entre conhecimento e sabedoria? Nós precisamos entender. E Salomão, na sua carta, ele compartilha conosco sabedoria. Tanto que Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, porque ele compartilha conosco sabedoria. Para vocês entenderem a diferença entre conhecimento e sabedoria, aqui vai algumas diferenças para você. Por exemplo, o que é o conhecimento? Conhecimento é o conhecer a verdade. A sabedoria é o que eu vou fazer com essa verdade. Por exemplo, eu usei esse exemplo lá em Salvador, vou usar aqui para vocês. Tomate é fruta ou verdura? Ou legumes? É fruta. Então você tem um conhecimento de que tomate é uma sabedoria. Você coloca o tomate na salada de fruta? Parabéns, você é uma pessoa sábia. Entendeu? Conhecimento, sabedoria. Você conhece a verdade, mas o que você vai fazer com ela é outra coisa. O conhecimento, ele é teórico. O conhecimento, ele é teórico. A verdade, a sabedoria, ela é prática. O conhecimento, ele preenche as bibliotecas. A sabedoria, ela preenche a nossa vida. Você pode ter lido todos os livros da sua casa, ter lido tudo, mas se aquilo não se transformar em sabedoria na sua vida, você só teve conhecimento e nada mais. O conhecimento, ele fornece informações. A sabedoria, ela fornece transformação. O conhecimento é sobre o que você acredita. A sabedoria é como você se comporta, entendeu? O conhecimento, ele encontra um problema. A sabedoria, ela encontra solução. Irmãos, a fé, ela é sobre sabedoria. Sabe por quê? Porque ela muda as minhas atitudes. Ela muda as minhas atitudes e a minha maneira de ser. A minha maneira de me relacionar com o mundo. A minha maneira de me relacionar com as minhas tribulações, com os meus problemas, com as minhas crises. E aí Tiago continua no verso 6, falando de sabedoria, ele fala: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Irmãos, fé, o que é fé? Fé é confiança no que Deus disse. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Nós estamos confiando no que Deus tem falado para nós, porque senão, sabe o que acontece com a gente? Acontece isso aqui: nós nos tornamos inconstantes em todos os nossos caminhos. Somos, a versão NVT diz, instável em tudo que faz. E esse é o perfil de muitos de nós. Somos inconstantes e instáveis.
inconstantes e instáveis. A sua vida é uma gangorra, cheia de altos e baixos. Um dia você está aqui, outro dia você está aqui. Aí amanhã você está aqui, depois você está aqui. É um zigue-zague. Um dia você crê, outro dia você não crê. Um dia você está bem, outro dia você não está bem. Um dia você faz devocional, outro dia você não faz devocional. Um dia você está explodindo com Jesus, outro dia você está murmurando. Porque a sua vida é inconstante, a sua vida é instável. Porque falta fé, você não pede sabedoria para Deus. E Tiago nos convida a quê? A crer. Ele nos convida a não duvidar. Tiago nos convida a confiar no Senhor. Tiago nos convida a confiar que Deus tem um plano soberano sobre as nossas vidas. E aí, meus irmãos, como nós podemos encontrar essa sabedoria em meio às nossas provações? Como? Primeiro lugar, oração. Oração. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Eu posso orar por você todo domingo aqui, irmãos. O seu líder de célula pode orar por você toda reunião de célula. Você pode participar de toda a reunião de primícias que a gente faz na virada do mês. Você pode vir em todos os apelos aqui para frente. Até se quando eu chamar, eu quero orar pelo seu cachorro, eu quero orar para os pets. Você vem também aqui na frente, eu quero orar por você também. Você pode vir em todos os apelos. Mas se você não tiver uma vida de oração, meu irmão, nada vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor nos chama para o secreto. Segundo lugar, palavra de Deus. Está aqui, ó. Como está a sua vida na palavra de Deus? Como está a sua vida na palavra de Deus? Nós temos tanto acesso hoje a isso, irmãos. Nós temos tanto acesso à palavra de Deus. É papel, é aplicativo. Você pode ouvir no carro, você pode ouvir. Você tem tanto acesso. Como está a sua vida na palavra de Deus? Conselhos. Quem caminha com você? Você pede conselho? Não, eu peço conselho lá no meu serviço. Não, melhor que você, tá, irmão? Aqui, no nosso contexto família de Deus, quem aconselha você? Quem acompanha você? Quem te discipula? Quem quando você está nos seus momentos de dor, traz você e te confronta, te dá direção? Quem? Comunhão. Igreja não é somente um lugar para se frequentar. Igreja é um lugar para ser. Nós somos igreja. Você faz parte de uma célula? Ah não, porque eu vim machucado lá da rebimboca da parafuseta, lá da igreja do Poc-Poc, como diz o pastor Davis, lá. Você foi sua experiência lá. Não nos julgue com a roupa dos outros. Nós queremos te servir. Nós queremos te abençoar. Nós queremos lavar os seus pés. E às vezes a gente fala que a nossa vida aqui, sabe por quê, irmãos? Porque a gente está preso no passado. A gente está preso no passado. Nós precisamos nos abrir para o novo de Deus nas nossas vidas. O novo de Deus é um frescor novo. Não, se for frescor agora aqui, não vai ter frescor nenhum, que nem o ar está dando conta, irmãos. Sabe qual é o novo de Deus? É algo novo que Deus quer fazer na sua vida como igreja de Jesus Cristo. E Deus quer cuidar de você através de pessoas. E aqui, meu irmão, comunhão do corpo de Cristo cura. Eu e minha esposa fomos curados pela comunhão do corpo de Cristo. Se está difícil sozinho, com mais alguém junto com você pode ficar melhor. Você pode ter suporte. O pessoal da banda pode subir. Para nós encerrarmos aqui, em primeiro lugar,
Nós precisamos perseverar com alegria nas nossas provações, porque esse é o segredo para nós vivermos o propósito de Deus. Esse é o segredo. Quando eu li o testemunho de vocês hoje, vocês amadureceram. Sabe quando vocês deram o testemunho de vocês? Não foi hoje. Foi semana passada, quando vocês me falaram como vocês amadureceram. Ali foi o testemunho de vocês. Vocês só relataram que o seu testemunho foi a semana passada. Aquilo foi o testemunho. Irmãos, o testemunho não é a cura, não é o milagre. O testemunho é o quanto você amadureceu. Isso é o testemunho. Esse é o milagre. Segundo, Jesus não prometeu uma vida fácil e confortável, mas Ele prometeu nos capacitar e jamais nos abandonar. Entenda uma coisa, Jesus jamais irá nos abandonar. Irmão, Jesus jamais irá te abandonar. Você não está sozinho. Você não está sozinho, por isso não fuja da sua dor. Corra para aquele que pode curar as suas feridas. E o nome dele é Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar comigo, vamos orar.